Olá, terceirão, tudo bem? Agora vamos fazer nossa aula de Física B, pessoal. Nossa, ficou feia a letra, mas é Física B, tá? Vamos lá na página 10, na página 86 de vocês, na aula 10. Vamos falar sobre calor e mecanismos de transferência de calor, tá? Primeira coisa, o que é temperatura? Tem gente que vai falar, temperatura é calor. Não, tá errado. Temperatura, pessoal, é uma escala criada para medir o grau de agitação das moléculas, tá ok? Não está escrito isso na apostila de vocês, então anotem aí e deixem marcadinho, tá? Então temperatura é uma escala. Quando você pega um termômetro, é uma escala utilizada para medir a temperatura. Quanto mais agitadas as moléculas de um corpo, maior é a temperatura. E calor? O que é calor? Calor é energia em trânsito, pessoal. É energia que flui de um corpo para outro, tá certo? Bom, na ideia de temperatura a gente tem as escalas, né? Temos temperatura em graus Celsius, temperatura em graus Fahrenheit e na apostila aí na página 86 eu quero que vocês façam uma correção, tá? Vocês vão perceber aqui, ó, que está escrito graus Kelvin. Risque esse graus aqui, pelo amor de Deus. Graus não existe em Kelvin, tá? Kelvin é uma escala absoluta, ela não é medida em graus. Tanto é que não existe valor negativo para Kelvin. O zero Kelvin é chamado de o zero absoluto. Ele é aproximadamente menos 273 graus Celsius, galera. Ou seja, é uma brisa bem geladinha, né? Menos 273 graus Celsius, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, calor é energia em trânsito, né? Esses dias mais fresquinhos aí você vai no chuveiro, toma um banho bem quente. Nossa, que agradável, né? Você saiu do banheiro, você sente um frio tremendo. Isso está acontecendo por quê? Não é o frio que está chegando, é o calor que está saindo, pessoal. É o calor do seu corpo que está indo embora. Então você está perdendo calor. E o casaco, né? O casaco aí ele serve para esquentar. Mentira, tá errado. O casaco não esquenta. O casaco é utilizado para isolar, para não deixar o calor ir embora. Então quando você sente frio, é o calor indo embora. Quando você sente calor, né, que a gente fala, nossa, tá um calor tremendo, é porque a temperatura aí fora tá maior do que a temperatura do seu corpo. Então o seu corpo começa a absorver esse calor. E o nosso corpo ele não é preparado para absorver muito calor. No nosso corpo a variação de temperatura é muito pequena. Você está aí com 38 graus, já é um febrão, né? Então o que nosso corpo faz quando ele aquece? Ele liga o radiador. Você começa a transpirar, você sua, né? Então a ideia aí de calor, pessoal, é a energia que flui, tá certo? Bom, tem maneiras desse calor se propagar. Como é que esse calor pode fluir, né? Quem já esqueceu uma colher dentro de uma panela quando está cozinhando, né, no fogo? Aí quando você pega ela novamente, aí você lembra, fala, putz, eu esqueci ela no fogo, né? Principalmente se ela for de metal. Ah, madeira acontece? Não, por quê? Porque madeira é um isolante térmico, né? Madeira ajuda a isolar. Agora metal não. Metal é um ótimo condutor térmico. E aí o que acontece? É o primeiro modo aí o mecanismo de transferência de calor, que se chama condução. Ele ocorre, pessoal, principalmente nos sólidos. Então, quando você coloca uma colher de metal dentro de uma panela que está no fogo, a parte de baixo da colher começa a esquentar. Só que começa a conduzir calor por toda a colher. Aí, quando você pega no cabo na parte de cima, aí você sente sua mão queimar. Por conta disso, tá certo? Bom, outra situação que acontece bastante é a convecção. A convecção, ela ocorre nos líquidos e nos gases, pessoal. Tá certo? Bom, um exemplo, por que o ar-condicionado é colocado na parte de cima das nossas casas? Bom, porque o ar-condicionado aqui na nossa região é principalmente para refrigerar. Então o que ele faz? Ele solta o ar frio. Como o ar frio é mais pesado, ele desce e vai refrigerando todo o ambiente. Se a gente colocasse o ar-condicionado na parte de baixo, a gente provavelmente ia gelar só os pés, tá certo? E uma coisa legal, uma curiosidade bacana, eu quero que depois vocês me mandem lá. Por que o leite derrama e a água não? Tá certo? Depois eu quero que vocês me mandem lá explicando por que o leite derrama e a água não. Outro processo aí, pessoal, irradiação ou radiação. Ela não precisa de um meio para acontecer. Um exemplo, o calor que vem do sol. Ele atravessa o quê? O vácuo, o espaço, para chegar até aqui. Outra forma, quando você está de frente para uma fogueira, por exemplo, à noite, né? Você sente o seu rosto queimar. Por quê? Porque a fogueira está irradiando calor até você.
tá certo? Bom, outra coisa legal, se vocês têm um vaso de Dewar em casa. Geralmente quando eu faço essa pergunta a galera fica, não sei nem o que é. Aqui ele simplificou pra gente, né? Vaso de Dewar é uma garrafa térmica. O que é a ideia da garrafa térmica, né? Se você colocar água quente lá dentro, é não deixar o calor sair. Ou se sair o mais devagar possível. Não existe uma garrafa térmica perfeita. O que seria uma garrafa térmica perfeita? Eu coloco meu café bem quente hoje, daqui uma semana eu abro a garrafa e o café está quentinho. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente não tem mecanismos perfeitos. A gente tenta trabalhar para melhorar o máximo possível, né? Por exemplo, casas em regiões de muito frio, nos Estados Unidos, por exemplo. Você olha em filmes aí, quando tem uma briga tal no filme, o cara dá um soco no outro, o cara atravessa a parede. Vai fazer isso no Brasil para atravessar uma parede de tijolo para ele ver o que é bom. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos as paredes são feitas basicamente compensado. Para quem não sabe, compensado é pó de madeira prensada. E é muito frágil. Mas por que eles fazem isso? Porque eles fazem 2 paredes de compensado e no meio ou deixa só o ar ou coloca lã de vidro. Para quê? Para evitar que o calor saia. Então, aquele termo que o pessoal fala assim, é o frio que bate. Mentira, o frio não é o frio que entra, pessoal. É o calor que sai, tá certo? E, para a gente discutir aí, vamos falar um pouquinho das questões na página 88 da apostila de vocês, tá certo? Bom, questão número 1, questão do Enem. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. Isso é legal a gente falar, pessoal, porque é o seguinte, né? Uma vez eu conheci uma turma que veio lá da Bahia e chegou na época em Dourados e estava um dia normal, nem era frio, né? Não era nem dia para você colocar um casaco. E os caras estavam batendo o queixo, né? Por quê? Porque para eles aquilo era um inverno terrível. A mesma coisa que você pega um cara que vem da Rússia para o nosso inverno aqui. Para eles, o nosso inverno aqui é verão. É época do cara colocar uma sunga e tomar um banho de sol. Então vocês podem ver que essa questão de quente ou frio, calor, né? É muito relativo. A gente aqui, a gente fica meio que nos extremos, né? De certa forma. Quando aquece bastante. Quando esfria bastante. Mas vocês podem perceber como, dependendo da região, essa questão de calor ou frio que a gente fala, pode ter um significado diferente. Bom, mas vamos lá. Questão número 1. Né? Hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Bom, você falar que hoje está calor, tá errado, pessoal. Não pode. Né? Porque não falar assim, eu estou com calor, tá errado. Porque calor é energia fluindo de um corpo para o outro, tá certo? Então como é que eu falo, professor? Eu falo, hoje eu estou com calor. Hoje eu estou absorvendo calor, né? Hoje eu estou aquecendo, seria o correto. Apesar que se você falar isso, dependendo da situação, o povo vai achar que você é louco, né? Mas o correto seria isso. Resposta correta no número 1, galera, é a letra C. Não, pois o calor é energia térmica em trânsito, que vai de um corpo para outro, tá certo? Número 2, PUC de São Paulo. O calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo para outro em virtude de uma diferença de temperatura entre eles. Há 3 processos de propagação de calor: condução, convecção e radiação, que foi o que a gente conversou na nossa aula aqui. Em relação à transferência de calor, afirma-se que, afirmação número 1, em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas para acumular ar entre elas. Nesse caso, o ar acumulado constitui-se como um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor, por condução com o ambiente. Bom, quem estava prestando atenção nessa videoaula vai concordar comigo, vai falar que essa aqui está certa, né? Por quê? Porque nas casas lá o pessoal deixa entre as paredes ar. Na garrafa térmica, vocês podem ver, entre a parede de fora e a parede de dentro, quem já desatarrachou uma garrafa térmica, abriu uma garrafa térmica, né? Tome muito cuidado. Ela é oca ali, aquela região. Ela é ar. O ar funciona como isolante, então é verdadeira. Afirmação número 2. Correntes de convecção na atmosfera costumam ser aproveitadas por aviões planadores e asa-deltas para ganharem altura. Tais correntes são originadas por diferenças de temperatura entre 2 regiões quaisquer da Terra. Tá correto, pessoal. Realmente acontece isso. No nosso
meio aí a gente tem ar quente e ar frio direto colidindo. O ar quente sobe, o ar frio desce. Se você consegue achar uma região onde esse ar quente está subindo, isso vai elevando. Então o pessoal na asa delta aí consegue ficar horas e horas só usando essas correntes de ar para se manter lá em cima, tá certo? E a afirmação número 3. As paredes internas das garrafas térmicas são espelhadas com o objetivo de diminuir as trocas de calor por radiação. Tá certo. Se a radiação ela bate na superfície espelhada, pessoal, ela volta. Tá? Se fosse ali uma parte sem ser espelhada, uma superfície de barro, por exemplo, o calor bateria ali e passaria. Então o líquido esfriaria. Não é a vantagem. Então, a resposta correta é a letra A. Afirmação 1, 2 e 3. Tá certo? Bom, para vocês praticarem, vocês viram que a teoria não vai ter exercício, cálculo para vocês fazerem, né? Mas vocês precisam praticar a ideia, tá certo? Então eu quero que dessa aula, como tarefa para vocês praticarem, leiam, tá? Não é só ficar marcando alternativa. No caderno de exercícios, na página 126, capítulo 10, exercícios 1 ao 10. Por favor, leiam e leiam com carinho, tá certo? Brigadão, galera. Não esquece de deixar um like aí. Valeu!